Sara, meu boa noite a você também mais uma vez. A escolha do Banco Central do TCU hoje, no fim das contas, baixar a temperatura, sai maior o Banco Central depois de todo esse episódio de pressão sobre a autoridade monetária do país? Boa noite, Yuri. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo de volta. Boa noite a todos. Olha, Yuri, essa foi uma reunião marcada por um acordo ali, como se fosse um pacto de não agressão. Ela serviu, uma reunião embora rápida, ela serviu para que tanto o Banco Central como o TCU, o Tribunal de Contas da União, colocasse ali os incômodos diante dessa situação. O que eu pude apurar, junto com o Daniel Ritt, nosso diretor aqui de Brasília, é que houve ali pelo menos ao final dessa reunião, o TCU saiu com uma expectativa de que o Banco Central vá tirar o embargo, ou seja, aquele recurso que levaria essa decisão sobre a inspeção para o plenário. Vou te explicar exatamente por que isso deve acontecer. Há uma sinalização do Banco Central de que, pelo menos na segunda nossa apuração, que de fato pode retirar esse embargo, porque o acordado na reunião de hoje teria esclarecido todos os pontos que motivaram o embargo de declaração, que seria analisado no dia 21 de janeiro, agora na volta do recesso. Importante a gente citar também, Yuri, que retirado esse embargo de declaração, isso também poupa o relator Jonathan de Jesus, porque há um grande risco dele ser derrotado em plenário sobre essa inspeção. Então, essa reunião, ela serve também, além de fazer esse pacto de não agressão, também de evitar uma derrota política para Jonathan de Jesus. Bem, nessa reunião que eu pude apurar aqui também, é que houve de um lado e de outro, algumas declarações falando assim, olha, se passou um limite aqui, vamos fazer este acordo. No caso de Jonathan de Jesus, segundo eu apurei, ele chegou a relatar, olha, não estou aqui a serviço do Banco Master, estou fazendo o meu papel. E pelo lado de Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele teria dito justamente entender que o TCU estava cumprindo o seu papel constitucional, ali a sua atuação técnica, que ele estava realmente cumprindo um papel. Mas, diante disso, importante a gente citar ali que houve, ao final dessa reunião, um clima de cooperação entre as instituições. E foi nesse acordo ali que ficou definido que os técnicos do Audi Bancos, que são os técnicos da área que atua na questão dos bancos, aqui das instituições financeiras, eles terão as portas abertas no Banco Central. Então, esse é um dos pontos bastante que foram citados ali como nesse acordo de cooperação. E, por outro lado, o TCU, como a gente trouxe na semana passada aqui no Prime Time e tinha me adiantado também o presidente do TCU, Vital do Rego, que o TCU iria respeitar os limites do sigilo bancário e do sigilo do próprio negócio. Então, tudo isso também foi acordado, foi explicitado nessa reunião de hoje à tarde no Banco Central, que envolveu, como eu disse aqui, o presidente do TCU, Vital do Rego, também o relator, Jonathan de Jesus, o presidente do Banco Central, além de diretores também do Banco Central e técnicos também participaram dessa reunião e aí chegaram a essa solução. Agora é preciso a gente verificar também se de fato o Banco Central vai retirar esse recurso, esse embargo de declaração, e aí, assim, evitar que esse tema vá para o plenário no dia 21. O grande receio, a grande tensão que causou ali na última semana especificamente, era a questão de uma derrota política de Jonathan de Jesus, que reclamou muito, tem reclamado muito nos bastidores de estar sendo perseguido, de estar sendo muito pressionado, enfim. Essa também seria uma saída. Então, essa reunião, para voltar aqui no que eu comecei falando, é uma reunião que saiu todo mundo ali concordando em fazer um pacto de não agressão e concordando ali num clima de cooperação e também de que se ultrapassou um limite. Então, um recuo de ambos os lados.